Olá pessoal, eu sou o professor Rangel Nunes e esse é o canal Papo de Programador. Sejam bem-vindos de volta. Bem, essa é a segunda videoaula do curso de Projeto de Banco de Dados, né? Baseado em banco de dados relacionais, nós estamos criando uma série de aulas para que vocês adquiram mais conhecimento nessa área de como projetar bancos de dados, tá? Na primeira videoaula, vocês trabalharam com conceitos de modelos de banco de dados, então entendendo o modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico de dados e vendo onde é que entra cada um desses conceitos. Agora, o que a gente vai fazer? Vai conhecer um modelo bem interessante que é o modelo entidade e relacionamento. Ele vai dar a base teórica para que possamos criar os nossos diagramas entidades e relacionamentos, que tanto academicamente que é importante, como no mercado de trabalho. Várias empresas que utilizam banco de dados relacionais precisam de projetistas de banco de dados com domínio dessa área. Então, se você quer aprender sobre modelo entidade de relacionamento, fica aí e assiste um pouco sobre esses conceitos. Vem comigo, galera. Até mais. Então, para você que já conhece o modelo entidade de relacionamento, a gente vai revisar os conceitos. E para você que não conhece ainda, vamos conhecer um dos modelos mais famosos de modelos de bancos de dados, tá? Bem, a abordagem entidade de relacionamento ela é composta de uma técnica de diagramação e um conjunto de conceitos que devem ser entendidos e respeitados. E ele se baseia num princípio que vai tornando mais completo e inquestionável, que é a formulação do óbvio. Ele é baseado na lei do mundo. A lei do mundo fala que o mundo está cheio de coisas que possuem características próprias e que se relacionam entre si. Ok. Ela é extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente correta. O que o modelo entidade de relacionamento fez? Procurou não usar o termo coisas, o que tornaria essa proposta informal, né? Então ele preferiu substituir o termo coisas por entidades, que denota de modo igual os objetos ou elementos observados, ou seja, toda a realidade, todos os objetos que você quiser guardar informações em um banco de dados, você passa a chamar de entidade. E esse modelo ele tem três conceitos básicos apenas: a entidade, o atributo e o relacionamento, cada um com sua forma de representação gráfica que a gente vai ver em cada uma das etapas. Bem, a entidade ela é um conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados. Ela pode representar tanto objetos concretos quanto objetos abstratos. Então, se a gente imaginar a realidade de um supermercado, lá nós temos produtos e clientes, que são objetos concretos, e nós temos, por exemplo, a venda, a compra de um fornecedor, que são objetos abstratos. E ambos representam o conceito de entidade. A entidade ela é representada graficamente no diagrama entidade e relacionamento como um retângulo com o nome da entidade na parte interior. Cada retângulo vai representar todos os objetos sobre os quais se deseja guardar informações. Então, nós vamos ter um retângulo para produto, um retângulo para cliente. Quando você se referir a uma entidade específica pertencente a isso, então, por exemplo, a entidade de produto representa todos os produtos do supermercado. Mas quando você citar um produto específico, aquele produto você chama-se de ocorrência de entidade. Alguns autores também chamam de instância de entidade. Eu particularmente não gosto muito desse conceito, porque está mais atrelado à modelagem orientada a objeto. O outro conceito é o conceito de relacionamento, que como o dono desse supermercado que nós estamos citando o exemplo pode querer informações que unam essas entidades. Então, por exemplo, ele pode querer saber quais produtos foram comprados por determinados clientes no mês passado, qual foi o rendimento do supermercado no ano passado, quais os clientes que mais compram, quais os produtos que mais são vendidos. Tudo isso só é possível se eu tiver um relacionamento entre as entidades. Então, formalmente, um relacionamento é um conjunto de associações entre ocorrências de entidades. No diagrama entidade de relacionamento, ele é representado por um losango, tá? E ele é ligado por linhas aos retângulos que representam as entidades desse relacionamento. Então, nesse exemplo abaixo, nós temos um relacionamento entre o produto e o cliente, um relacionamento chamado venda.
Então ele, representado por quando você vê esse losango, você entende que isso é um relacionamento. Mas esse relacionamento anterior, ele é um relacionamento chamado relacionamento binário, porque ele envolve um par de entidades, né? São duas entidades se relacionando. Entretanto, eu posso ter exemplos de autorrelacionamento, ou seja, de uma entidade relacionando consigo mesma. Então imagine assim, imagine uma ocasião onde eu tenho um e-commerce, um site de vendas de produtos como Amazon, Americanas, Submarino, e eu tenho lá as entidades categorias, informações sobre as categorias desse site, como por exemplo eletrônicos, eletrodomésticos. Então você pode pensar que eletrodoméstico ela é uma categoria, mas eu tenho categoria como por exemplo refrigerador. Refrigerador é uma categoria de produto, mas o refrigerador também é um eletrodoméstico. Então nessas ocasiões a gente acaba usando em modelagem e entidade de relacionamento o conceito de autorrelacionamento. Outro conceito que é bem interessante desse modelo é a cardinalidade de relacionamento. Um nome um tanto quanto estranho, não é? Mas essa cardinalidade é muito importante para considerarmos as ligações ou os relacionamentos entre entidades, né? A cardinalidade ela é a propriedade que vai indicar quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a uma determinada ocorrência de outra entidade através de um relacionamento. Nossa, Rangel, não entendi nada. Então, pausa um pouco esse vídeo, lê um pouco o termo e guarda um pouco essa informação para os exemplos que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Há duas cardinalidades possíveis que nós vamos considerar, a máxima e a mínima. Então, nós vamos representar a primeira cardinalidade máxima através de um exemplo. Então, imagine aqui duas entidades, cliente e compra, e um relacionamento realiza entre elas. Aqui eu só dupliquei o exemplo para a gente analisar essas informações que estão desses dois lados, ó, o 1 e o n. Isso é o que a gente chama de cardinalidade máxima. Então, observa, se você lê nesse sentido de cliente para compra, você vai ver um n aqui. Então, é como se você lesse assim, ó, um cliente pode realizar n compras. Bacana, tá? Isso diz o quê? Isso expressa que uma ocorrência da entidade cliente pode estar associada a muitas ocorrências da entidade compras. Isso é óbvio, né? Quanto cliente você pode ir no supermercado várias vezes e comprar quantas vezes você quiser no mesmo dia, em dias diferentes, ok? Por outro lado, se você lê no sentido de compra para cliente, você vai ver esse número 1 aqui. Então, vamos ler aqui que uma compra pode ser realizada por um cliente. E isso também é bem claro. Expressa que uma ocorrência de compra pode estar associada a, no máximo, uma ocorrência de cliente. E por que isso acontece? Isso acontece porque uma compra específica, feita naquela hora, naquele terminal de caixa, por aquele vendedor, foi feito por exatamente um cliente. Então esse é o conceito de cardinalidade máxima. E a gente classifica a cardinalidade para relacionamentos binários de três formas, basicamente, né? Alguns autores consideram quatro. Eu, basicamente, defendo essa ideia de três. Nós temos a cardinalidade 1 para 1, que é representada assim, a 1 para muitos, representado dessa forma, e muitos para muitos, também representado dessa forma. Alguns autores colocam m n, tá? E nós vamos explicar cada uma delas. A cardinalidade 1 para 1. Bem, o modelo de entidade de relacionamento e o modelo relacional é fortemente baseado na teoria dos conjuntos. Então nós vamos representar de uma maneira esquemática dois conjuntos aqui, um conjunto A e um conjunto B, que poderia ser o conjunto A poderia ser funcionário, o conjunto B poderia ser departamento. Então aqui eu poderia ter o funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3 e aqui o departamento 1, departamento 2 e o departamento 3. A cardinalidade 1 para 1, ela diz o quê? Que uma entidade que está em A, por exemplo, A1 aqui, está associada no máximo a uma entidade que está em B. Então, veja que A1 só está ligada com a B1, ela não liga com mais nenhum outro departamento. E da mesma forma, uma entidade que está aqui em B só pode estar relacionada no máximo com a entidade em A. Isso a gente acontece. Então, vamos ver aqui no exemplo. Ó. Em alguns casos, você vai ver exemplo que eu tenho, por exemplo, uma entidade funcionário, uma entidade de departamento e uma relação de gerenciamento. E veja como casa bem essa cardinalidade de 1 para 1. Um funcionário pode gerenciar quantos departamentos? Apenas um.
E um departamento pode ser gerenciado por quantos funcionários? Também por apenas um. Então essa é a cardinalidade 1 para 1. Nós temos a cardinalidade 1 para muitos. Nós vamos considerar também um conjunto A com seus elementos e um conjunto B com os seus elementos. Vamos imaginar que o conjunto A seja um conjunto de cliente e o conjunto B seja um conjunto de compras. Aqui eu tenho todos os clientes, aqui eu tenho todas as compras que foram realizadas. Na cardinalidade 1 para muitos, ela diz o seguinte: uma entidade que está em A, por exemplo, esse cliente A1, está associada a várias entidades em B. Então veja que A1 está ligada com B1 e com B2. Então o A1 pode comprar uma vez, pode comprar duas vezes. Porém, uma entidade que está em B só pode ser associada no máximo a entidade em A. Então veja que aquela compra 1 foi do cliente 1, a compra 2 foi do cliente 1. Ok? Então nós temos a cardinalidade 1 para muitos. Então veja aqui, um cliente ele pode realizar várias compras, mas aquela compra só pode ser realizada por apenas um cliente. E por último nós temos a cardinalidade muitos para muitos. E aqui nós temos um conjunto A e um conjunto B. Aqui eu poderia ter um conjunto de aluno e um conjunto de disciplina. Então, um aluno está ligado com várias disciplinas e uma mesma disciplina está ligada com vários alunos. Então, uma entidade que está em A está associada a vários números de B, várias entidades de B, e uma entidade B também está associada a qualquer número de A. Então, a gente vendo isso no diagrama de entidade de relacionamento, a gente veria que um aluno pode cursar várias disciplinas, ao mesmo tempo que uma disciplina pode ser cursada por vários alunos. Além da cardinalidade máxima, como eu falei lá atrás, a gente também tem a cardinalidade mínima, né? Que ela representa o número mínimo de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência de outra entidade através de um relacionamento. E elas podem ser duas, 0 ou 1. A cardinalidade mínima 1 também é chamada de associação obrigatória. Então, quando você vê o 1, você está dizendo que aquela entidade, aquele relacionamento é obrigatório. Já quando a cardinalidade é 0, representa que é uma associação opcional. Então veja aquele mesmo exemplo de cardinalidade 1 para muitos, de cliente para compra, agora com a cardinalidade mínima e máxima de ambos os lados. Aqui está dizendo o seguinte, que um cliente pode realizar uma compra ou várias, ou seja, para ele estar nesse banco de dados, ele precisa ser cadastrado, ele precisa realizar uma compra para ser cadastrado. Uma compra pode ser realizada por um e no máximo um, no mínimo um e no máximo um cliente. Então essa representação é a representação da cardinalidade mínima e máxima. Atributo. Bem, além dos conceitos de entidade e relacionamento, nós temos o conceito de atributo, que são as propriedades da entidade. Todo mundo tem uma propriedade. Então, por exemplo, se você imaginar um ser humano, uma pessoa, ela tem um nome, ela tem um RG, ela tem um CPF, ela tem uma data de nascimento, ela tem uma altura, ela tem um peso, são os atributos, ou seja, são as propriedades das entidades. Tá? Um atributo, ele é formalmente definido como um dado que está associado a uma ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. Sim, um relacionamento também pode possuir atributos. Tá? Então imagine essa batata aqui, esse produto, né, de um supermercado, ele pode ter alguns atributos, como por exemplo o seu nome, o preço, o código de barras e por aí vai. E os atributos são classificados em tipos. Nós temos os atributos simples ou atômicos, nós são sinônimos, alguns autores chamam de atributos simples, outros autores chamam de atributos atômicos. A gente considera como sendo os atributos que são indivisíveis, né? Atributos simples. Então, por exemplo, a idade de uma pessoa. Então, a pessoa tem 25, 21, 15 anos. Cor de um carro, preto, branco, vermelho, prata. O atributo pode ser composto, ou seja, são atributos que podem ser divididos em subatributos, em atributos simples. Então imagine o endereço. O endereço ele é um atributo composto porque ele pode ser fatiado, distribuído, dividido em vários atributos simples, como logradouro, número, bairro, CEP, cidade, estado, complemento, né? Outra classificação possível é a gente chamar que o atributo pode ser multivalorado. Quando o atributo possui vários valores possíveis para ele, né? Por exemplo, e-mail. Eu particularmente tenho mais de um e-mail.
telefone. Tem pessoas que têm vários números de telefone de operadoras diferentes. Então esse atributo, assim, pode ser chamado de atributo multivalorado. O atributo do tipo nulo, ele é usado quando a entidade não possui valor para ele. Então imagine, tem pessoas, por exemplo, a minha avó, ela não usa e-mail, ela não tem e-mail. Então, em alguns casos, de algumas modelagens, a gente pode considerar que o e-mail pode ser um atributo nulo. Nós, quando estivermos criando os nossos diagramas, nós vamos ter que, dependendo do estudo de caso que estivermos praticando, nós vamos analisar se um atributo pode ou não ser nulo, ok? E nós temos os atributos armazenados e derivados. Os atributos armazenados são aqueles que estão presentes na entidade. Então, exemplo, você pode criar lá uma entidade cliente e botar que ele tem nome, endereço e tem data de nascimento. É um atributo que está lá nele. Mas atributo derivado são atributos que não necessariamente está. Ele é derivado de outros atributos, dos atributos armazenados. Então, exemplo, eu posso ter o atributo idade. Ele é um atributo derivado. E derivado de quem? Ele é derivado da data de nascimento. Aqui nós temos a representação dos atributos. Enquanto as entidades são um retângulo, os atributos são elipses que são conectadas através de linhas às entidades. Então nós temos, por exemplo, um atributo simples aqui armazenado, data de nascimento. Aqui tem a simbologia dos atributos derivados, que são colocados de maneira tracejada. Os atributos multivalorados são duas linhas de elipses aqui. E o atributo armazenado composto é igual ao atributo simples, né? A representação dele. Ou seja, atributos são feitos em formatos de elipses conectados por linhas às entidades. Tá? E, como eu falei, atributos podem também aparecer em relacionamentos. Então, imagine que você tem um relacionamento de cardinalidade o quê aqui? Cardinalidade máxima, N para N. Está dizendo que o engenheiro pode atuar em vários projetos e um projeto pode ter atuação de vários engenheiros. E, por exemplo, quando eu perguntar qual a função do engenheiro, olha só, a função do engenheiro não podia estar engenheiro, porque dependendo, não é um atributo só de engenheiro, porque dependendo do projeto que ele estiver, ele vai ter funções diferentes. Então, o atributo função pertenceria ao relacionamento atuação. Existe também a necessidade de cada entidade possuir identificador. Né? Então, identificador de entidade ele é considerado como um conjunto de um ou mais atributos, cujos valores servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade. Então, por exemplo, se eu pego aqui cliente e tenho os atributos CPF, data de nascimento, idade, e-mail e nome, como é que eu diferencio um cliente do outro? Bem, uma das possibilidades seria, não existem dois clientes com o mesmo valor de CPF. Pode ter dois clientes que têm o mesmo data de nascimento? Pode. Pode ter dois clientes que podem ter a mesma idade? Pode. Pode ter dois clientes que têm o mesmo nome? Também pode. Dois e-mails não pode, né? O mesmo valor de e-mail não pode. E o CPF também não. Então, nesse caso, eu escolhi que para identificar as entidades eu considero o CPF. Veja que quando eu estou tratando do identificador de uma entidade, eu coloco esse atributo sublinhado. Então, é a simbologia para eu saber que o atributo que diferencia o cliente do outro, nesse exemplo aqui, é o CPF. E nós temos também o conceito de entidade associativa. O que seria uma entidade associativa? Imagine o seguinte contexto. Eu tenho um médico que pode realizar uma ou várias consultas para um paciente e um paciente que pode ser consultado por um ou vários médicos. E se eu tiver a entidade medicamento? A entidade medicamento vai se relacionar com quem? Com o médico ou com o paciente? Vamos pensar aqui, vamos testar. Se eu colocar medicamento relacionado com médico, eu posso me fazer a seguinte pergunta. Mas para qual paciente esse médico consultou esse medicamento? Eu não saberia dizer. Bem, então esquece. E se eu ligasse medicamento com o paciente? Bem, se eu ligar medicamento com o paciente, eu podia fazer uma pergunta assim. Quem foi o médico que receitou esse medicamento para este determinado paciente? Eu também não saberia. Então a solução, que alguns de vocês já podem estar identificando, seria eu ligar medicamento com consulta. Entretanto, no conceito de entidade de relacionamento, não foi previsto o relacionamento entre dois relacionamentos, entre uma entidade e um relacionamento. Eu sempre ligo entre uma entidade com outra entidade e gero um relacionamento. Mas uma entidade com um relacionamento eu posso me relacionar?
Não, não posso. Então, por isso, surgiu o conceito de entidade associativa. Então, a entidade associativa, ela é representada desta forma aqui, né? Com um losango que representa o relacionamento dentro de um retângulo que representa a entidade, e aí sim eu faço o relacionamento. Aí eu tenho um relacionamento receita. E eu coloquei uma cardinalidade, né? Que um medicamento pode ser receitado em uma ou várias consultas, e uma consulta pode receitar um ou vários medicamentos. E veja como isso responde minhas perguntas anteriores. Se eu perguntasse quem foi o paciente que tomou um remédio X, então eu saberia, esse remédio aparece nessa consulta que foi feita para esse paciente. A mesma coisa eu saberia quem foi o médico que passou o remédio para o paciente Y. Então eu saberia que o medicamento está nessa consulta, o paciente está nessa consulta e o médico está nessa consulta. Então está todo mundo associado nessa entidade, né? As informações sobre eles. Então eu saberia identificar. Ok, pessoal, então chegamos ao fim de mais essa videoaula. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. É um dos modelos mais interessantes, né? Eu trabalho com ele há anos, né? Então meus alunos que estão assistindo esse vídeo devem já estar cansados, mas não custa nada, né? Revisar. E se você curtiu, aproveita e se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana, tem vídeo sobre Python, tem vídeo sobre banco de dados prático já, né? Porque essa parte aqui é a parte que você está começando a entender banco de dados. Depois você vai lá para a prática, né? Então nós vamos modelar para depois criar os nossos bancos. Então siga o canal Papo de Programador no YouTube. Nós temos no Instagram, @papo de programador também, que serve para você ver todas as novidades. Toda vez que eu estou soltando um vídeo, daqui a pouco, por exemplo, eu já vou publicar esse vídeo no YouTube e já vou colocar no Instagram o aviso para vocês curtirem lá, tá? Então deixe seus comentários também, sempre é bom esse feedback, eu tenho recebido muito feedback, geralmente no direct do Instagram, nos próprios comentários, o pessoal pedindo conteúdo, tá? Então é muito importante porque é vocês que querem aprender e eu estou aqui disposto para gerar conteúdo para vocês estudarem, tá? Então, um abração e até a próxima videoaula.